Olá, quarto ano! Vamos para mais um dia de estudo? Hoje, nessa videoaula, você vai conferir o conteúdo de parônimos e homônimos. Em nossa aula online de ontem, você já estudou comigo substantivos próprios e substantivos comuns, está lembrado? Então, hoje, dando continuidade, o conteúdo é parônimos e homônimos. Você vai encontrar esse conteúdo na página 59 do seu livro de português. Então, vamos começar? Nós vamos iniciar estudando o conceito de parônimos. Parônimos são aquelas palavras que possuem grafia, ou seja, a escrita, e o som parecidos, mas o significado é diferente. Vamos prestar atenção no som e na grafia das palavras que eu listei para você? A primeira palavra que eu coloquei é aprender. A segunda é aprender. Viu que o som é parecido? Só que o primeiro, aprender, tem apenas um E. E ele significa conhecimento. Enquanto que aprender tem dois Es e significa capturar, prender alguém. Então, aqui nós temos grafia e som parecido, não é igual, é parecidos, por isso parônimos, mas o significado é diferente. Vamos para o segundo exemplo? Nós temos aí soar e suar. Som parecido, não é? Soar, suar. Mas a escrita não é igual, ela é parecida. Então, em soar, que é ao soar do sino, que significa som, nós escrevemos com O. Enquanto que suar, de transpiração, nós escrevemos com U. Então, som e escrita parecida, mas significados diferentes. O último exemplo é o comprimento e o cumprimento. Comprimento, nós estamos falando, comprimento com O, nós estamos falando de medir, de extensão. Eu quero saber o comprimento dessa sala, o comprimento da parede, o comprimento da mesa. Então, aqui eu tenho que escrever com O. Já quando eu estou saudando uma pessoa, não é? Pegando na mão dela, é um cumprimento. E aí, nós vamos escrever com U, que é uma saudação. Tranquilo, parônimos? Então, para a gente não esquecer, parônimos vem de parecido. Então, nós vamos ter aqui grafia e som parecidos, mas significados diferentes. Tranquilo? Parônimos? Então, agora nós vamos estudar um pouquinho de homônimos. Já os homônimos, nós vamos ter palavras com a mesma pronúncia, mas significados diferentes. Nós podemos classificar os homônimos em dois. Aí no seu livro possui também essa classificação. Homógrafas e aquelas palavras que são homônimos homófonas. Nós vamos conhecer em detalhe cada uma delas, ok? Homônimos homógrafas são aquelas palavras que possuem a mesma grafia, mas têm pronúncia diferente. Ó, dá uma olhadinha. Colher colher, na verdade, vem do verbo, né? Colher flores, eu colho, tu colhes, ele colhe. Já colher é o substantivo que significa acolher. É um substantivo. Então, se escreve igual, tem a mesma grafia, mas nós pronunciamos de maneira diferente. Colher, acolher e colher. Então, aqui nós temos a mesma grafia, mas uma pronúncia diferente e significados também diferentes. Sede de lugar e sede de vontade de beber água. Então, aqui eles têm a mesma grafia, mas a pronúncia e o significado é diferente. Todas terão significados diferentes, tá bom? Então, sede, lugar e sede de vontade de beber água. Tem a mesma escrita, mas nós pronunciamos ela de forma diferente. Apesar de ter
as mesmas letras de nada mudar a não ser o som. Então, quando nós falamos de palavras homógrafas, vamos lembrar que, grafas, de grafia, tem a mesma grafia, igualzinho, mas a pronúncia é diferente. Agora, nós temos os homônimos, homófonos heterográficos, ou seja, heterográficos vem de grafia, hétero é diferente, né? Então, aqui nós temos o mesmo som, mas a escrita e o sentido é diferente. É o contrário da outra, não é? Enquanto que é o contrário da outra. Não vou nem falar outro conceito para você não misturar. Então, aqui nas homófonas heterográficos, nós vamos ter o mesmo som. Fono, fonoaudiólogo, fala. Fono, mesmo som, mas a escrita e o sentido é diferente. Nós temos aqui concerto, que é uma apresentação musical, e concerto, um reparo que quebrou. Nós temos aqui o mesmo som, não é? Concerto, concerto. Mas o primeiro concerto, com C, ela vem com o significado de uma apresentação musical. Ontem eu fui a um concerto de ópera, a um concerto sertanejo, não é? Mas o concerto com S já é de reparo, de algo que quebrou. Eu levei o meu carro para o concerto. Então, aqui nós usamos com S. Então, os homônimos homófonos heterográficos, ele vai ter o mesmo som, mas a escrita e o sentido é diferente. Homófonos homográficos. Aqui nós vamos ter a mesma grafia e o mesmo som, mas o sentido vai ser diferente. Nós temos aqui a mesma grafia, tá vendo aí? Cedo, cedo. Mas o primeiro cedo vem do verbo ceder, de deixar o outro, né? Eu vou ceder o meu lugar na fila. Vem de ceder. E já o outro cedo é de horário. Então, ele tem a mesma grafia, ele tem o mesmo som, mas aqui o sentido, ele é diferente. Lá no seu livro, na página 59, você tem todo esse conteúdo. Você também pode rever esse vídeo quantas vezes você achar necessário e depois, quando você se sentir pronto, você pode responder a sua atividade na página 60. Os conceitos são muito parecidos e nós só vamos aprender se praticar. Então, mãos à obra, vamos colocar aí nosso conhecimento em prática e vamos responder a nossa atividade proposta hoje para português na página 60. Então, até a próxima aula. Tchau!